Embaixo do véu gelado da Antártida, encontra-se um mundo oculto, um reino de mistérios ancestrais e maravilhas científicas. Avanços tecnológicos revelaram uma vasta rede de lagos e rios subglaciais, como o Lago Vostok, isolado há milhões de anos. Cientistas acreditam que ele pode abrigar formas de vida únicas, evoluídas na escuridão completa. Essas descobertas expandem nossa compreensão das condições sob as quais a vida pode existir. A história da Terra é cheia de surpresas, como um bom episódio de Cidade Invisível. Segunda parte. Um equilíbrio delicado. A influência da Antártica nas temperaturas globais. O papel da Antártica na regulação das temperaturas globais vai além do seu efeito albedo. As vastas camadas de gelo do continente, contendo cerca de 90% do gelo do mundo, atuam como um enorme dissipador de calor, absorvendo e armazenando grandes quantidades de calor da atmosfera e do oceano. Essa absorção de calor ajuda a moderar as temperaturas globais, evitando flutuações extremas e mantendo um clima relativamente estável. A formação de gelo marinho ao redor da Antártica durante os meses de inverno contribui ainda mais para o efeito de resfriamento do continente. À medida que a água do mar congela, ela libera calor para a atmosfera, enquanto o gelo recém-formado atua como uma camada isolante, prendendo a água mais fria abaixo. Esse processo de formação e derretimento do gelo marinho desempenha um papel crucial no direcionamento dos padrões de circulação oceânica e na influência dos padrões climáticos globais. No entanto, esse delicado equilíbrio está ameaçado pelos efeitos do aquecimento global. À medida que as temperaturas globais aumentam, as camadas de gelo da Antártica estão derretendo a uma taxa alarmante, contribuindo para o aumento do nível do mar e, potencialmente, interrompendo as correntes oceânicas. O derretimento das geleiras e plataformas de gelo ao redor das bordas do continente está se acelerando, liberando grandes quantidades de água doce no oceano e impactando a salinidade e densidade da água do mar, o que, por sua vez, pode alterar as correntes oceânicas. As consequências de interromper o delicado equilíbrio térmico da Antártica podem ser abrangentes e potencialmente catastróficas. O aumento do nível do mar ameaça as comunidades costeiras em todo o mundo, enquanto as mudanças nas correntes oceânicas podem interromper os padrões climáticos, levando a eventos climáticos mais extremos, como furacões, secas e inundações. Proteger as camadas de gelo da Antártica não é apenas um imperativo ambiental, mas também uma questão de segurança global e bem-estar humano. Desvendando profundezas ocultas, lagos subglaciais e paisagens ancestrais. Sob a carapaça gelada da Antártida, encontra-se um mundo oculto de complexidade inesperada. É um reino de mistérios antigos e maravilhas científicas. Com a tecnologia moderna, os cientistas revelaram uma paisagem dinâmica e intrigante. Descobriram uma vasta rede de lagos e rios subglaciais. Esses cursos de água subterrâneos esculpem suas próprias paisagens ocultas. Alguns lagos subglaciais são vastos, como o Lago Vostok. A existência desses lagos tem profundas implicações para a nossa compreensão da Antártida. Eles abrigam vida que evoluiu isoladamente por milhões de anos. O estudo desses extremófilos fornece informações valiosas sobre os limites da vida na Terra. É como descobrir um mundo perdido de verdade. Esses cursos de água subglaciais influenciam a dinâmica da camada de gelo da Antártida. A exploração do reino subglacial da Antártida ainda está em sua infância.
Cientistas estão descobrindo evidências de antigos vales fluviais e florestas fossilizadas. Esses vestígios fornecem pistas sobre a história geológica do continente. Os mistérios escondidos sob o gelo da Antártida continuam a nos atrair, oferecendo um vislumbre de um mundo alienígena e intimamente conectado ao nosso. Vida no extremo. Extremófilos e a busca por vida fora da Terra. Nas profundezas dos lagos subglaciais da Antártida, onde a luz solar nunca penetra e as temperaturas rondam 0 grau ou menos, a vida dá um jeito. Esses ambientes extremos abrigam uma surpreendente diversidade de micro-organismos, chamados extremófilos, que prosperam em condições letais para a maioria das outras formas de vida. Sobreviver a temperaturas congelantes sem luz solar é quase como viver em outro planeta, aqui mesmo na Terra. Esses organismos resilientes fornecem informações valiosas sobre a possibilidade de vida em outros ambientes extremos além da Terra. Os extremófilos desenvolveram adaptações notáveis para lidar com os desafios do ambiente. Sem luz solar, muitos desses micro-organismos dependem da quimiossíntese para produzir matéria orgânica. É como se eles tivessem uma receita diferente para sobreviver, sem depender do sol. Essas comunidades quimiosintéticas formam a base da cadeia alimentar subglacial. O estudo de extremófilos tem implicações profundas para a busca por vida fora da Terra. Acredita-se que os ambientes encontrados nesses lagos são análogos às condições em outros mundos gelados, como Europa e Encélado. A descoberta de vida nos lagos subglaciais traz esperança de formas de vida semelhantes em ambientes extraterrestres. É como descobrir um ingrediente secreto aqui no Brasil, que poderia revolucionar a culinária mundial. Além de sua importância astrobiológica, os extremófilos são de grande interesse para os biotecnólogos. As enzimas e proteínas desses organismos têm aplicações potenciais em indústrias, desde a biorremediação até o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos. Imaginem, soluções para problemas complexos, inspiradas em seres minúsculos que vivem debaixo do gelo. O estudo dos extremófilos está expandindo nossa compreensão dos limites da vida e abrindo novas fronteiras na biotecnologia. GAP 2S. Sussurros do passado, florestas fossilizadas e uma Antártica mais quente. Cientistas desenterram pistas fascinantes sobre o passado distante da Antártica. Uma Antártica coberta por florestas exuberantes, repleta de vida e banhada por um clima temperado. Essas descobertas desafiam nossa compreensão da história climática da Terra. Florestas fossilizadas nas montanhas transantárticas indicam uma Antártica mais quente. Essas árvores datam de quando a Antártica fazia parte do supercontinente Gondwana. A Antártica experimentou um clima quente e úmido, suportando grandes árvores. É como descobrir que o deserto do Atacama já foi uma floresta tropical. Restos fossilizados de dinossauros e anfíbios indicam climas mais temperados. A Antártica abrigava uma variedade diversa de vida, incluindo dinossauros. Esses fósseis pintam o quadro de uma Antártica vibrante e dinâmica. Imagine, dinossauros passeando pela Antártica. É de cair o queixo. A descoberta de uma Antártica mais quente tem implicações profundas para nossa compreensão do sistema climático da Terra. A Antártica já suportou ecossistemas exuberantes, destacando a natureza dinâmica do nosso planeta. Essas paisagens antigas servem como um lembrete do poder das forças naturais para moldar nosso planeta. É como olhar para um álbum de família da Terra e ver como ela mudou, né? Seção 4. O Enigma do Lago Vostok. Uma cápsula do tempo das possibilidades da vida. Entre os muitos lagos subglaciais da Antártida, o Lago Vostok se destaca como um enigma de importância científica incomparável. Enterrado sob quase 4 quilômetros de gelo, este imenso lago,
aproximadamente do tamanho do Lago Ontário, ficou isolado do resto do mundo por milhões de anos. Seu isolamento extremo faz do Lago Vostok um alvo fascinante para cientistas que buscam entender os limites da vida na Terra. A água do lago pode suportar uma comunidade diversificada de micro-organismos adaptados ao frio extremo e à escuridão. A descoberta de tais formas de vida teria profundas implicações para nossa compreensão das origens e evolução da vida na Terra. Cientistas trabalham há décadas para acessar as águas intocadas do Lago Vostok, mas os desafios técnicos são imensos. O estudo do ecossistema único do Lago Vostok pode revolucionar nossa compreensão da vida na Terra e além. Seção 1. Sussurros de civilizações antigas. Realidade, ficção ou congelado no tempo? A vasta e implacável paisagem da Antártida, envolta em gelo e mistério, tem sido, há muito tempo, um terreno fértil para especulação e intriga. Será que este continente desolado, agora lar de pinguins e focas, poderia ter abrigado civilizações antigas, suas cidades e monumentos agora sepultados no gelo, suas histórias perdidas no tempo? Mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, retratam a Antártida com precisão surpreendente, incluindo litorais e cadeias de montanhas. Essas anomalias, muitas vezes aparecendo como formas geométricas sob o gelo, foram interpretadas por alguns como evidências de estruturas artificiais. A ideia de uma civilização antártica perdida, embora careça de evidências científicas concretas, explora um fascínio humano profundo pelo desconhecido. Sejam esses sussurros de civilizações antigas, baseados em fatos ou simplesmente frutos de nossa imaginação coletiva, eles servem como um lembrete do poder duradouro do mistério para nos cativar e inspirar. Seção 2. A sedução do inexplicável. O papel da Antártica nas teorias da conspiração. A Antártica, com seu isolamento geográfico e mistérios congelados, se tornou um prato cheio para teorias da conspiração. De bases nazistas secretas a portais ocultos para a Terra Oca, as ideias são de gelar o sangue. Essas teorias mexem com nossos medos e desejos mais primitivos, oferecendo explicações alternativas para o inexplicável. Igualzinho aqueles causos de ETs em Varginha, né? Dá uma risadinha. Apesar da falta de evidências, essas teorias persistem, alimentadas por boatos e interpretações equivocadas. É como diz o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Elas refletem nossa necessidade de dar sentido ao mundo, mesmo diante da incerteza. Embora geralmente inofensivas, essas teorias podem, às vezes, virar um problemão, espalhando desinformação e fomentando a desconfiança nas autoridades. Afinal, quem nunca duvidou de um político, não é mesmo? Pisca para a câmera. Mas uma coisa é certa: o fascínio pelo desconhecido, esse nunca vai acabar. Seção 3. De antigos astronautas a pirâmides perdidas, desvendando os mitos. Os mistérios da Antártica atraem teorias pseudo-arqueológicas que desafiam a história convencional. Essas teorias geralmente se baseiam em especulações e interpretações equivocadas, carecendo de evidências científicas confiáveis. A ideia de alienígenas ancestrais ou de uma civilização perdida e avançada na Antártica persiste, apesar de desmentida. É crucial abordar essas alegações com ceticismo e confiar em métodos científicos. As teorias pseudo-arqueológicas exploram nosso desejo por explicações simplistas para fenômenos complexos,
igualzinho quando a gente acredita na história do ET de Varginha. Fundamentar nossa compreensão em evidências confiáveis garante uma visão mais precisa do passado. Seção 4. O poder da imaginação. A Antártica como uma tela para a exploração. Apesar da falta de evidências de civilizações antigas ou atividades extraterrestres, a Antártica cativa nossa imaginação. Sabe, como quando a gente ouve falar da cidade perdida de Ratanabá, no meio da Amazônia? É aquele mistério que instiga a gente. Seu isolamento e condições extremas nos convidam a contemplar mistérios ocultos e possibilidades. É como um quadro em branco, pronto para ser pintado com as nossas ideias mais ousadas. A Antártica representa a última fronteira, expandindo os limites da exploração e da descoberta. Lembra das viagens do Amir Klink para lá? É a prova de que o espírito aventureiro do brasileiro não tem limites. As histórias que contamos sobre a Antártica refletem nossos desejos e ansiedades mais profundos. Será que existe vida lá embaixo do gelo? Será que um dia a gente vai conseguir desvendar todos os seus segredos? O verdadeiro valor da Antártica reside em sua capacidade de inspirar e desafiar nossas perspectivas. É como olhar para o céu estrelado numa noite sem nuvens e se perguntar: o que mais existe lá fora? Em meio às condições extremas da Antártica, a vida prospera, como demonstra o resiliente pinguim imperador. Essas criaturas majestosas são perfeitamente adaptadas para suportar os invernos rigorosos do continente. Seu ciclo de reprodução único é sincronizado com as estações antárticas. Os machos enfrentam condições adversas para incubar os ovos, demonstrando uma dedicação paternal notável. As fêmeas retornam com alimento para os filhotes recém-nascidos, dando continuidade ao ciclo da vida. A história dos pinguins imperadores é uma história de resiliência, determinação e da força dos laços familiares. Sua sobrevivência em um ambiente tão extremo é uma prova da força da evolução. Os leopardos marinhos, os predadores de topo da Antártida, são mestres da furtividade e do poder. A pelagem manchada deles oferece uma camuflagem excelente contra as banquisas de gelo. Eles são caçadores oportunistas, se alimentando de krill, peixes, pinguins e até mesmo de outras focas. Seus corpos elegantes e mandíbulas poderosas os tornam predadores formidáveis. Imaginem só, uma mistura de onça pintada com tubarão, mas na Antártida. Os leopardos marinhos usam vocalizações para atordoar e desorientar suas presas, tipo um canto da sereia, ao contrário, só que gelado. Apesar da sua reputação assustadora, eles são criaturas inteligentes e curiosas. Dá para comparar com a esperteza de um polvo, mas com a força de uma onça. Os leopardos marinhos incorporam a natureza selvagem e implacável da Antártida, um verdadeiro retrato do que é sobreviver em um ambiente tão extremo, tipo quando o Corinthians joga contra o Palmeiras em um dia de chuva. Curta pausa. É a pura expressão da força da natureza. As baleias jubarte, depois de longas migrações, finalmente chegam às águas ricas em nutrientes da Antártida. Tipo um rolê gastronômico para elas, né? E o jeito que elas se alimentam, uma obra-prima de movimentos coordenados e comunicação acústica. Um verdadeiro balé aquático. Para você ter uma ideia,
Elas usam uma tática incrível, chamada alimentação em rede de bolhas. É tipo um cercadão de bolhas que elas criam para prender o crio e os peixinhos, mostrando o quanto são inteligentes, tipo um esquema tático no fundo do mar. E as canções? Ah, as canções das jubarte, encantadoras. Parecem até um show particular no meio do oceano. Elas usam esses cantos para se comunicar, atrair parceiros, tipo um chamego musical. É como se a gente estivesse ouvindo um chorinho de outro mundo. Essas melodias, gente, nos lembram dos mistérios e maravilhas que existem lá no fundo, nesse mundo subaquático que a gente quase não conhece. As jubarte viajam pra caramba, né? Tipo, fazem umas viagens de mochila pelo oceano. E os laços sociais entre elas são impressionantes. Tipo, família unida jamais será vencida. Isso nos mostra o quão delicado é o equilíbrio da sobrevivência. A presença dessas gigantes aqui na Antártida é a prova de como a vida na Terra é interligada, tudo conectado, como uma grande roda de samba. As condições extremas da Antártica abrigam uma diversidade de vida surpreendente. Algas microscópicas, como as diatomáceas, formam a base da cadeia alimentar, sustentando um ecossistema complexo, tipo um quebra-cabeça gigante. Pinguins, focas e aves marinhas são moradores icônicos, cada um adaptado ao seu nicho, como se tivessem superpoderes especiais. A biodiversidade do continente demonstra a resiliência da vida e o poder da evolução. É como se a natureza desse um show de força. Focas e aves marinhas desempenham papéis vitais no delicado equilíbrio do ecossistema, como um time de futebol jogando junto. O ecossistema único da Antártica é uma prova da adaptação e da biodiversidade. Compreender e proteger esse ecossistema frágil é crucial para a saúde do nosso planeta, como cuidar da nossa própria casa. As mudanças climáticas ameaçam alterar o ambiente da Antártica, tornando a preservação essencial. É hora de agir. Seção 2. Guardiões do continente gelado. Nossa responsabilidade coletiva. O destino da Antártida está em jogo. As decisões que tomamos hoje determinarão seu futuro. A hora de agir é agora. Devemos abordar a causa raiz da mudança climática. Transição para a energia limpa, reduzindo nossa pegada de carbono. Esforço global, com nações desenvolvidas liderando e apoiando-as em desenvolvimento. Proteger ecossistemas únicos e vulneráveis da Antártida. Gerenciar o turismo com responsabilidade. A Antártida reflete nossa capacidade de admiração e destruição. Aprender com o passado, agir no presente e abraçar um futuro sustentável. Que sejamos guardiões dignos deste continente congelado.